Ucrânia ataca a ponte ali que liga a Rússia à Crimeia, o que aumenta ainda mais a pressão em cima do Putin por uma resposta militar aos ataques, às recentes conquistas que a Ucrânia vem fazendo em território conquistado pelos russos. Para vocês terem uma noção, desde o início desse período de reconquista, mais ou menos 2.500 km² já foram reconquistados, segundo Zelensky. O Zelensky ontem também deu uma entrevista super importante ao BBC, que ele fala sobre uma diversidade de assuntos. Dentre eles, cita, por exemplo, a questão do Putin, falando que o Putin não tem medo de usar armas nucleares e que o mundo ocidental ele deve agir de maneira a impedir que isso aconteça. Biden também se declara, pessoal, fortemente preocupado com a situação, inclusive citando que esse momento é o momento de maior possibilidade de um Armagedon nuclear, desde o momento da crise dos mísseis, lá em 62, vou falar um pouquinho no vídeo. E, para finalizar, a questão entre China e Taiwan. Pois é, pessoal, o Elon Musk, depois de dar a solução para a questão entre Rússia e Ucrânia, agora também apresentou a solução entre China e Taiwan. O que ele falou, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, me segue lá no Instagram, tá? @prof_Ricardo Marcílio, que é super importante para você me dar uma ajuda e manter um pouco mais próximo ali. Sempre coloco algumas notícias, tal, vídeos. Então acho que é importante para a gente manter uma relação mais tete a tete ali. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Primeira notícia, né, que marca o dia de hoje foi o ataque que aconteceu à ponte que liga a Rússia à Crimeia. A gente já falou várias vezes aqui, né, nos vídeos do canal, tal. Em 2013, pessoal, quando rola o Euromaidan, que é aquele monte de protesto de parte da população ucraniana, que não concordou com a recusa da Ucrânia por pressão da Rússia em não entrar para a União Europeia, a Rússia vai lá, invade o território ucraniano e retoma a Crimeia. Faz um plebiscito que a comunidade internacional não reconhece, mas fato é que a Crimeia passa a ser controlada pelos russos, pelo menos militarmente. A Crimeia tem ali o porto de Sevastopol, a Crimeia é um ponto turístico, é um ponto super importante. A Rússia, ela inicia naquele momento, então, na verdade, poucos anos depois, a construção de uma ponte gigantesca que liga a Rússia à Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia hoje, pelo menos por terra, ela só é ligada à Ucrânia, né, uma península, tá? Mas não à Rússia diretamente. As previsões, o número não é confirmado, tá? Mas dizem que a construção dessa ponte gastou aproximadamente 5 bilhões de dólares. Então, uma ponte que ela representa demais, geopoliticamente, inclusive falando, né? A geopolítica é também o mundo da imagem, é o mundo da confiança, de demonstrar poder. Era essa ponte gigantesca, essa ponte caríssima, ela reforça o domínio que a Rússia tem sobre a Ucrânia, sobre o território da Crimeia, e além de tudo é utilizado também, claro, como ponto logístico para os ataques que vêm acontecendo, para suprimentos, para soldados, principalmente na porção sul do território da Ucrânia. Estou falando de Zaporísia, de Kherson principalmente, né? A Ucrânia, ela já vinha tentando atacar esses pontos, atacar esses territórios, e a gente teve ontem uma bomba explodindo, aparentemente ali num caminhão, né? E, de novo, não há confirmação, mas o próprio conselheiro do presidente ucraniano, do Zelensky, ele colocou no seu Twitter mensagens meio enigmáticas, assim, olha, é só o começo, tudo que foi roubado da Rússia deve ser destruído ou reconquistado, dando a entender que a escalada de ataques, ela vai continuar. Que nem eu falei para vocês, pessoal, o Zelensky confirmou ontem que só na última semana 776 quilômetros quadrados foram reconquistados por parte da Ucrânia e que desde o início de setembro, né, quando a Ucrânia passou a atacar de maneira mais forte esses territórios, aproximadamente 2.500 quilômetros quadrados eles já foram reconquistados. Ou seja, é uma situação bastante tensa para a Rússia e que penso eu, né, que pelos movimentos que vem acontecendo, isso pode significar, até pela pressão mesmo interna, tá? Eu falei para vocês, por exemplo, que o grande líder da Chechênia, o Kadyrov, né, ele foi colocado, ele criticou o exército do Putin, falando que tava muito brando, que estava sofrendo muitas derrotas, tal. Pô, foi uma crítica interna ao Putin. O Putin, que aliás ontem completou 70 anos, né, e ganhou de presente uma série de pressão, inclusive da população e de parte dos comandantes da Rússia, por uma resposta mais efetiva à Ucrânia. Vocês entendem, galera, o que eu falo? Eu não estou torcendo, claro, para o conflito, né? Para mim, se tiver paz, melhor, claro. Mas o Putin, ele deixou bem claro
que qualquer ataque a um território russo significa um ataque à integridade territorial da Rússia, e isso significa uma resposta por meio de artefato nuclear. Poxa, se eles demorar muito para usar, isso incita ainda mais os ucranianos a tomarem coragem, receber apoio do mundo ocidental e, né, ir reconquistando aí os territórios. Será que o Putin vai fazer uso desse armamento? E, aliás, né, será que existe algum tipo de chance de paz? Lembrando, pessoal, que vai rolar em novembro o G20, reunião das 20 maiores economias do mundo, né? O Zelensky ele foi convidado e o Putin foi convidado. Segundo a Indonésia, porque vai ser em Bali, né, essa reunião, os dois confirmaram presença. Então, possivelmente a gente vai ter no mês que vem, né, já a presença de uma reunião onde Putin e Zelensky estarão lado a lado. Tenso, hein, pessoal? Por falar em Zelensky, né? O Zelensky deu uma longa entrevista à BBC que falou sobre uma diversidade de temas. Criticou, obviamente, bastante a postura da Rússia, exaltou as conquistas que a Ucrânia vem fazendo, mas ele se mostrou bastante preocupado com a guerra de narrativas e com o próprio uso da possibilidade de uso de armas nucleares. Por exemplo, eu mesmo citei para vocês aqui que o Zelensky tinha falado que a OTAN tinha que fazer um ataque preventivo à Rússia. Segundo o Zelensky, não foi isso que ele disse. O que houve foi uma tradução errada e que, claro, a mídia, principalmente a mídia russa, propagou como se ele estivesse incitando a OTAN a usar armas nucleares contra a Rússia, colocando, claro, uma possibilidade de escalada muito pior, né? Segundo o que o Zelensky disse, ele disse que ele não falou isso, né? Que, na verdade, ele quis dizer que ele queria que golpes fossem dados à Rússia, golpes mais efetivos, mas não necessariamente nuclear. Aparentemente, segundo ele, né? Sanções, bloqueios, impedir de participar de reuniões internacionais, ou seja, tudo que meio que o mundo ocidental já vem fazendo. O próprio Peskov, por exemplo, que é o cara da comunicação da Rússia, ele falou, tá vendo? Olha o que o Zelensky falou. Então, Putin, você estava certo, hein? Desde o início do conflito você falou que o Zelensky, ele só queria a destruição da Rússia. Olha o que o Zelensky está falando agora. Então, segundo o Zelensky, tá? Isso está sendo utilizado como uma máquina de propaganda para maldizer, digamos assim, os ucranianos. Outro ponto importante que ele falou é da demonstração de fraqueza que preocupa ele. Segundo ele, os soldados que a Rússia está mandando nesse momento são garotos sem treinamento, sem armamento, sem nenhum tipo de equipamento, que estão indo para a batalha já com a previsão de morrer já, né? Ou seja, sem nenhum tipo de esperança. E que isso só mostra o desespero do Putin. E que ele fica muito preocupado com essa situação, por quê? Porque isso abre possibilidade de uma escalada do uso de armas nucleares. Eu sempre falo para vocês, né? Quando você encurrala um animal, e de novo, não que o Putin seja um animal, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas, sei lá, você tá perseguindo um rato. Meu, o rato vai fugir até onde der. Chega no momento que ele é colocado contra a parede, ele só tem a possibilidade, ou ele luta, ou ele morre, né? Ele luta, cara, ele vem pra cima. Ele, né, ergue a patinha assim, vai querer te morder, te arranhar alguma coisa. É mais ou menos isso. O Putin está sendo colocado contra a parede, pela pressão dos governadores, pela mídia internacional, pelas derrotas que a Rússia vem sofrendo. Então, penso eu que uma escalada do uso de armas é sim uma possibilidade. Inclusive, como disse, o próprio Zelensky. Ok? Para não falar que só eu acho. Ah, professor, legal, você acha isso? O Biden também disse. O Biden falou ontem, por exemplo, que esse momento atual que o mundo vem passando, ele é o pior desde a crise dos mísseis. A crise dos mísseis ela aconteceu lá em 1962 por conta da instalação de mísseis soviéticos em Cuba. Os Estados Unidos foi lá, viu que tinha instalação de mísseis soviéticos, falou, se vocês não tirassem esses mísseis daqui, eu vou pegar os mísseis que eu já tenho próximos ao seu território, em países membros da OTAN, e vou atacar em vocês. Aí teve um período de negociação, tal, mas quase que os dois países vieram às vias de fato, né, ao uso de armas nucleares. Nesse momento, segundo Biden, ele diz que ele acha que o Putin não está brincando, que ele conhece o Putin, e que o Putin não brinca sobre a possibilidade do uso de armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, e que existe sim essa possibilidade da escalada do uso de armas nucleares. Mesmo que seja como arma nuclear tática, porque possivelmente, segundo Biden, a Rússia vai fazer o uso de uma arma nuclear tática, que pega ali um raio talvez de 1, 2, 3 quilômetros, né? Óbvio que é muito perigoso, mas não é um conflito assim mundial, né? Qual que é o perigo disso? É que o uso desse armamento vai promover uma resposta por parte da Ucrânia, ou uma resposta por parte do mundo ocidental, a própria OTAN, que vai ter que fazer uso também de artefatos nucleares. A gente fala de dois países se atacando com capacidade nuclear, aí sim, segundo Biden, seria o próprio Armagedon, ok? E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias relacionadas ao Elon Musk, ou ao Elon Musk, né?
Ele que está se tornando, né, um grande diplomata internacional, apresentou a solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia e tal, agora apresentou também a solução para o conflito entre China e Taiwan, que ele vê como mais problemático do que Rússia e Ucrânia. E nessa parte eu concordo com ele, tá? Por quê? A gente está falando de China, que é um país muito mais importante economicamente. Poxa, olha as sanções que são praticadas à Rússia e as consequências para a economia global. Imagina sancionar a China. É muito pior, cara, é muito pior, tá? E Taiwan também. Taiwan tem um acordo de defesa militar com os Estados Unidos, coisa que a Ucrânia não tem, por exemplo, e Taiwan é muitas vezes mais importante economicamente também do que a Ucrânia. Cara, a Ucrânia tem bastante carvão, exporta grãos e tal, mas não é tão relevante assim, né, para o mundo. Poxa, Taiwan é a principal líder da produção de chips e semicondutores. Todos os equipamentos, né, celulares, carros, coisas eletrônicas, tal, dependem de Taiwan. Então esse conflito, além de envolver China e Estados Unidos diretamente, ele ainda envolve uma problemática econômica muito maior. Qual foi a solução que o Elon Musk ou que o Elon Musk apresentou? A gente precisa, Taiwan, Taipei, vocês têm que dar um jeito de fazer um acordo com a China, dar parte da sua soberania para o território chinês. É bem parecido, embora o Elon Musk falou que não, tá? Mas é bem parecido com o que aconteceu em Hong Kong, pelo que eu percebi da fala do Elon Musk, né? Embora ele falou que, assim, pode ser uma coisa mais branda do que aconteceu em Hong Kong, mas sem dar grandes detalhes. Hong Kong foi reincorporado pelos chineses em 1997 com a promessa de manutenção da democracia em Hong Kong, de um governo autônomo. Tanto que a gente tem aquela frase, né? China, um país, dois sistemas. Não é porque a China é um socialismo de mercado, é porque a China é um país, mas em tese tem dois sistemas, que é o sistema do Partido Comunista Chinês, da República Popular da China, e Hong Kong, que é mais, ou pelo menos era, né, um pouco mais democrático. Quando a China começou a fazer intervenções, começaram as manifestações, revolução dos guarda-chuvas, tal, era parte dessa autonomia foi tirada pelo Estado chinês. Hoje, por exemplo, Hong Kong, antigamente, né, Hong Kong negociava como um país independente com os Estados Unidos. Hoje em dia isso não acontece mais, porque os Estados Unidos reconhecem Hong Kong como pertencente à China. Então, assim, Hong Kong, que começou prometendo preservar a democracia e tal, hoje em dia, ó, com a mudança de lei de segurança nacional, tá, depois das manifestações, cara, convenhamos, é praticamente, né, o Estado chinês, tá? Pertence ao Estado chinês. Então, não sei se Taiwan, não sei assim, não vai, tá? Que Taiwan não vai aceitar essa proposta. Assim como os ucranianos não aceitaram a proposta do Elon Musk, Taiwan também não vai aceitar a proposta do Elon Musk, porque considera que é muito perigoso dar parte da sua autonomia para o Estado chinês. Ou seja, Elon Musk, melhor continuar aí na Tesla, mandar foguete e tal, porque diplomaticamente não tá mandando muito bem não. Beleza? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.